Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a nossa aula do projeto Confabulando com Fábulas, etapa 3A. Analisando o início de uma fábula. Por que será que nós vamos estudar este conteúdo hoje? Vocês sabem que já estão prestes a produzirem fábulas. E quando nós vamos produzir um texto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? Como é que eu começo esse texto? Porque a partir disso você vai dar continuidade à sua produção. Então vamos ver algumas possibilidades? Então vamos lá. Etapa 3, análise de uma fábula. Atividade 3A, analisando o início de uma fábula, tá? 1. Antes de escolhermos uma fábula para recontar, observe os diferentes estilos adotados para iniciar a fábula A Raposa e as Uvas. Ou seja, nós vamos analisar uma fábula só, que é a Raposa e as Uvas. Porém, ela começa de 3 formas diferentes, a mesma fábula. A. Comente com os demais colegas em que essas diversas formas de começar o texto são diferentes ou iguais. O começo que mais lhe agradou e explique por quê. Em seguida, pense individualmente em uma forma de começar o texto e registre no seu caderno. Depois, a compartilhe com seus colegas. Então, vamos ver? Olhem aqui, a raposa e as uvas. Olha como começa esta fábula. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo: eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo. Né? Conhecem essa fábula? Como que ela começou? Uma raposa passou, né? Embaixo ela iniciou assim. Começou com era uma vez. Não. Isso não é um conto, é uma fábula. Vamos ver a segunda versão. Olha, todas de domínio público, são os contos tradicionais, né? De domínio público significa que nós podemos usá-las para lermos, para reproduzir, que o autor não cobra os seus direitos autorais. Elas fazem parte do acervo, né, que existe historicamente acumulado pela humanidade. Então, nós já nos apropriamos delas, ou seja, elas são nossas. Vamos agora para a segunda versão da mesma fábula. Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Com água na boca, desejou-as comer e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até elas. Porém, como estivessem as uvas muito altas e fosse muito difícil a subida, a raposa tentou, mas não conseguiu alcançá-las. Disse então: essas uvas estão muito azedas e podem desbotar os meus dentes. Não quero colhê-las agora, porque não gosto de uvas que não estão maduras. E dito isso, se foi. Ou seja, é a mesma história que a raposa tenta pegar as uvas e não consegue. Então, ela desdenha das uvas, né? Ela diz que não queria agora, porque estava verde ali em cima. O que ela fala? Que ela não estava nem ligando mesmo. Vamos ver aqui na terceira versão se é a mesma história. A raposa e as uvas. Estava uma parreira carregada das uvas mais apetitosas e maduras. Cada cacho fazia vir um favo de mel à boca. Apareceu uma raposa. Como as não cobiçaria? Começou a fazer esforços e diligências para alcançá-las, mas qual? Estavam muito altas. Por fim, vendo perdido o tempo e o trabalho,
Agora reconheço que estão verdes, disse o animal. Não gosto da fruta assim. E foi consolada. Moral: é costume de muitos desfazer daquilo que não podem possuir. A cobiça consola-se, deprimindo o que não pode alcançar. Então, vocês observaram como é a mesma história contada de 3 diferentes formas? Nas 3, o que está em jogo aí? A raposa apanhar as uvas que ela tanto queria, mas ela não consegue. Como ela não consegue, o que ela faz? Ela fala que não está ligando, ela fala que não quer porque vai desbotar os dentes, ela diz que nem gosta tanto assim, né? Nem gosto tanto assim da fruta. Ou seja, ela desdenha. E na última tem uma moral. Aqui tem o quê? A fala da raposa no final. E vocês observaram aí também como o autor pontuou? Por exemplo, aqui ele colocou o quê? Travessão. Lá na outra, o que ele colocou? Aspas. Mas o que nós estamos vendo hoje é como começar a história. Então vamos lá. Qual que vocês preferem? Uma raposa passou embaixo e foi contando. Uma raposa aproximando-se de uma parreira e foi contando a história. Ou estava uma parreira carregada das uvas. Qual forma vocês acharam mais interessante? Como que vocês preferem começar a fábula que vocês irão produzir? Olhem só o que a Pro tem aqui, um livro com fábulas de Esopo, tá? Ele é maravilhoso. E aqui tem o que? A ilustração da lebre e a tartaruga. O que a Pro quer mostrar para vocês? Diferentes formas de se começar uma fábula, que tem várias, vou mostrar algumas. Nós vimos ali o qual? A mesma fábula, que era qual? A raposa e as uvas. Este aqui, ó, o velho leão e a raposa. Olha como começa. Um velho leão, tá? Começou dessa forma. A raposa e a cegonha, lembram dela? Um dia a raposa convidou a cegonha para almoçar. O lobo e sua sombra. Um lobo andava por uma planície. O lobo e a garça. Depois de comer, um lobo ficou... Nossa, parece que ela começa na metade da história, não é? Que interessante essas diferentes formas de se começar fábulas. Olha, o leão e o javali. Num dia quente de verão, tá? E assim vai. Que a Pro... Por que eu quis mostrar para vocês essas diferentes formas de se começar? Pois vocês têm que ter, assim, inúmeras possibilidades em como começar a fábula que vocês irão produzir, para atender o que? Esse gênero fábulas. Vocês viram como que são essas histórias? Elas são objetivas, elas não têm muito rodeios, né? Elas contam logo os fatos, já tem ali sempre um problema bem grande, né? Que é resolvido. Se nós observarmos, cada um tem um problema ali que foi resolvido e passa o ensinamento. Então, por isso que vocês têm que pensar como começar. Eu vou mostrar para vocês como que eu poderia começar as minhas. Eu fiz aqui, olhem só. Coloquei a data de hoje. Eu poderia começar a minha assim. Um dia, se eu fosse contar, por exemplo, da lebre e da tartaruga. A lebre, e continuaria a minha história. Olha, num dia frio, o que pode ter acontecido no dia frio? Pode ser da cigarra e das formigas? Sim. Pode ser também um dia quente, não pode? Olhem aqui. Que animal que eu poderia colocar aqui? Eu poderia colocar um velho leão, andava pela mata, né? Uma raposa faminta, andava pela mata. Então, são 3 formas que eu coloquei. E vocês? Como vocês pensaram aí em começar a fábula
que vocês irão produzir. Coloquem a data no caderno e escreva como que vocês acham que pode começar uma fábula. Consultem o livro que vocês têm aí em mão, do Ler e Escrever. Tem várias fábulas aí. Olhem só para isso. Hoje nós olhamos para quê? Como se começa uma fábula. Entenderam? Gostaram? Pensem aí, escrevam no caderno e falem para a Pro. Beijos!